até onde as marcas podem ir para fazer você continuar comprando cada vez mais. Eu já trabalho com construção de marca há mais de 15 anos e passei por empresas pequenas, grandes, nacionais, multinacionais, familiares, de tecnologia. Eu já vi empresas expandirem os seus negócios, lançarem produtos. Eu já vi elas acertarem, já vi elas errarem também. Eu já vi elas indo para outros países. Eu já vi diversos estudos, diversas pesquisas que mostravam o caminho que essas empresas deveriam tomar. Mas acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo de todo esse tempo é que todas essas marcas e essas empresas tinham um único objetivo: vender mais. As marcas, elas querem que a gente seja consumidor e a gente continue consumindo mais. Mas elas querem também transformar a gente em promotor dessas marcas, para que a gente possa chamar mais pessoas, os nossos amigos ou os nossos familiares, para que eles comecem a consumir, e essas pessoas no futuro se tornem leais às marcas e que também elas passem a convidar mais pessoas para continuar conhecendo e comprando da marca e consumindo. Até aí, nada de errado, essa é a lógica do capitalismo que a gente vive, funcionando a pleno vapor. Mas o mais curioso que eu vivi ao longo desses anos foi o quanto as marcas se esforçam para chegarem nesses objetivos de vender cada vez mais. As marcas, elas querem criar uma experiência com você. Elas querem que você viva o dia a dia com elas. Elas querem estar presentes na sua vida. Elas querem gerar memórias, conexões, afetividade. E fazendo isso, ela quer estar junto com você. Seja resolvendo uma dor ou entregando prazer. Só que houve um movimento nos últimos anos que mudou tudo, que é o movimento do propósito. Existiu uma nova geração de consumidores que chegou simplesmente exigindo uma mudança na maneira como a gente consome. Já não era mais sobre as marcas e o porquê elas estavam ali produzindo aquele produto, mas porque elas existiam. O consumidor que estava querendo comprar uma jaqueta de couro, agora estava buscando uma marca que trouxesse um couro vegetal. Ou um consumidor que acabou o seu produto, ele queria simplesmente uma marca que ele não precisasse comprar um novo produto, mas sim um refil para reaproveitar a embalagem que ele já tinha. Teste animal, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê mais, a gente não admite mais. As pessoas pretas, que são mais da metade da população brasileira, começou a entender que, se ela não se vê na comunicação, ela também deixa de comprar. E novas marcas surgiram para atender justamente essa população que não se via na comunicação. E é engraçado que parece que o jogo virou no mercado. Parece que agora, finalmente, o consumidor tinha o poder de ditar as regras, e não as marcas. As marcas precisaram entender que ou elas iam se adaptar, ou elas iam perder relevância no mercado, porque novas marcas iriam surgir para atender essa população. E essas marcas se adaptaram. Elas mudaram os seus processos de compra, elas mudaram a forma como seus produtos são feitos, elas começaram a elaborar políticas de diversidade e inclusão, elas começaram a construir algo completamente novo. Até o meio ambiente, que até um dia desse a gente nem se importava muito com ele, passou a ser uma decisão primordial. Enquanto isso, uma pesquisa na Oficina Sofia também mostrou que 67% dos brasileiros estavam dispostos a pagar mais por marcas que compartilhassem os mesmos valores que eles. E aí começou a fazer sentido para essas marcas se adaptarem. O lucro agora vinha da coerência, em a marca estar conectada com o espírito do tempo e provocando transformações, sejam elas sociais, culturais ou raciais. Se esses movimentos eram genuínos, a gente tem dúvida, a gente nunca vai saber. Mas, de um lado, a gente tinha marcas atuando como transformadoras, e, do outro, um consumidor que está disposto a pagar ainda mais do que ele já pagaria para uma marca que tem um valor que se compartilha com ele. Ou seja, era a equação perfeita. A gente viu capas de revista que nunca dariam espaços para corpos tão diferentes, celebrando a diversidade. A gente viu programas afirmativos para mulheres, por exemplo, em cargos de liderança, ou pessoas pretas em cargos de liderança, sendo criados. A gente viu empresas mudando seus processos produtivos para reduzirem toda a sua pegada de carbono. Parecia que, de fato, os limites estavam sendo rompidos ali. A gente estava enxergando uma transformação.
E eu me lembro que, durante algumas reuniões na minha consultoria, enquanto a gente falava dessas transformações, alguns clientes torciam o nariz, falavam que era a geração do mimimi, a geração da lacração, que estava o tempo inteiro querendo mudar e incomodar esse mercado que estava tão consolidado. Algumas vezes eu escutei coisas como: eu não contrato pela cor, eu contrato pelo mérito. Ou todas as vidas importam, por que a gente tem que pensar só nesse público, nesse povo? E aí eu ia lá, gentilmente, de maneira muito educada, quando era necessário, mas também um pouco contundente, para mostrar que nem sempre essas vidas que a gente está falando conseguiriam chegar até num lugar para serem avaliadas, para terem, de fato, algum mérito. E toda vez que eu tinha esse tipo de reunião, eu sentia que meu propósito estava ficando cada vez mais fortalecido. Eu estava tendo uma oportunidade de chegar em diretores, presidentes, vice-presidentes e espalhar um pouco daquela semente de transformação. Eu sempre acreditei que as marcas elas podem crescer, elas podem lucrar e elas podem transformar o lugar onde a gente vive. E parecia que estava tudo indo muito bem, estava tudo indo ótimo, bem demais para ser verdade. Eu me lembro até de uma outra reunião que a gente foi apresentar um case junto com um cliente, que no momento em que eu estava apresentando junto com o meu time, uma campanha que tinha muita diversidade, muita inclusão, porque o próprio negócio desse cliente precisava de diversidade para continuar sobrevivendo. Ele precisava falar com a população mais ampla, ele precisava se conectar com a população brasileira para continuar vendendo. E no momento que a gente estava apresentando, esse cliente levantou a voz: "Ai, lá vem de novo essa conversa. Não aguento mais essa geração." E aí, mais uma vez, de maneira educada e, ao mesmo tempo, necessária, comecei a explicar que não era mais uma questão de eu gosto ou não, é uma realidade. A gente tem uma sociedade que mudou, um planeta que mudou, a maneira como a gente consome mudou, mas esse cliente estava resistindo em mudar. E eu lembro que eu fiz questão de lembrá-lo, que toda vez que a gente tem essa conversa de essa geração vem aí incomodar, lacração, eu lembrei para ele que se em algum momento ele tivesse um preconceito com a população LGBT, talvez ele tivesse impedindo o crescimento da empresa dele acontecer, porque ele não me contrataria. Será que o preconceito faria tanto sentido a ponto dele perder o negócio dele, a ponto de contratar alguém que poderia trazer a solução para uma empresa que estava estagnada em vendas nos últimos 5 anos, por puramente ele não entender quem somos hoje e o que a gente tem como sociedade que mudou completamente? Nesse processo, as coisas estavam indo muito bem, e eu percebi que o jogo realmente tinha virado. Só que, de repente, eu comecei a ver que as coisas não estavam mais tão diferentes como elas estiveram no passado. Eu não sei se vocês perceberam enquanto eu falava, mas o meu tempo verbal foi mudando aqui. As palavras que eram tão presentes começavam a levar um gosto de passado. Era, influenciava, acontecia, eu dizia. Pois é, porque de repente as marcas silenciaram. Do dia para a noite, a gente não vê mais nada sobre diversidade e inclusão, ou qualquer tipo de causa que uma marca defenda. Por que será que isso aconteceu? Será que o consumidor mudou? Será que o mercado mudou de novo? Ou será que as pessoas perceberam que era mais marketing e menos transformação? Se de um lado as pessoas queriam a mudança, os consumidores queriam mudanças e cobrarem das marcas que elas fossem agentes de transformação, a pauta se esvazia. Porque as próprias empresas entendem que era muito mais barulho do que necessariamente vendas. Era muito mais uma conversa que acontecia na internet, mas que no final as vendas seguiam iguais. E o boicote às vezes durava 2 dias, 3 dias. E essa pauta se esvaziou. Mas ao mesmo tempo, algumas marcas entenderam que o seu lugar de diferenciação, o lugar que elas construiriam de fato um posicionamento na cabeça, na mente e no coração, era justamente resistir defendendo seus valores e suas causas em meio ao mundo que está desmoronando completamente, porque ninguém quer mais se indispor, ou se posicionar, ou se colocar num lugar de transformação.
porque isso não impacta em vendas necessariamente. E essas marcas escolheram seguir com esses posicionamentos porque elas entenderam uma única coisa: coragem. A coragem de se colocar num lugar que ela pode arriscar perder metade dos seus consumidores, mas elas sabem que a outra metade vai permanecer junto com ela de maneira muito firme. A conversa aqui com vocês não é mais sobre o mercado, não é mais sobre a sociedade, mas é sobre a coragem de decidir estar onde se está como marca. E quando a gente olha para um lugar em que essas marcas começam a duvidar disso, quantas crises climáticas a gente vai ter que viver para que esses gestores de empresa abram uma planilha e vejam que o volume de vendas caiu, não porque os consumidores agora trocaram a marca dele pela marca do concorrente, mas porque os consumidores não existem mais. Será que essas empresas já estão entendendo a dimensão do que a gente está vivendo agora? As marcas que decidem se posicionar e defendem valores e causas até o final, sabem que ela vai desagradar alguns, mas ela vai provocar transformação e continuar agradando outros. Então, qual que é o limite das marcas? Eu acredito que o limite das marcas é o mesmo limite que a gente coloca na nossa própria humanidade. Quando a gente quer crescer e a gente nem sabe o porquê. Quando a gente existe só para vender e não se importa com o lugar onde a gente vive. Quando a gente está aqui para simplesmente falar, mas a gente não quer escutar. E esse limite ele também pode ser o ponto de partida para uma transformação. Das marcas que realmente entenderam que elas podem ser espelho, símbolo e reflexo de uma população que está encantada e quer transformar o lugar onde vive, e de uma marca que quer atuar como agente de transformação. E nesse processo, a gente precisa fazer uma reflexão e responder uma seguinte pergunta: será que a gente está aqui para seguir anestesiando, ou a gente quer de fato propor mudanças no lugar onde a gente vive? Será que no final a gente vai só sobreviver aos próximos anos, ou a gente quer realmente marcar uma mudança? Porque o futuro, ele não vai perguntar o que a gente vende, mas ele vai perguntar por que a gente existe. E no momento em que a gente começa a questionar isso, a gente começa a entender que as marcas, elas podem sim provocar transformação, mudança, se consegue pensar para o futuro, mas não necessariamente ela vai esquecer do seu passado. E a pergunta que eu deixo para vocês é: quando esse futuro chegar, qual que será a nossa resposta? Muito obrigado.